Agradecer mais uma vez ao Cresce pela oportunidade de estar aqui com vocês. Alguns de vocês, eu estou vendo alguns rostos conhecidos. E antes de prosseguir, eu quero primeiro dizer que vocês fazem parte de um percentual pequeno da população, que se importa com conhecimento, que estão aqui disponibilizando o tempo de vocês, essa hora tão preciosa do começo do dia, para estar aqui com a gente, absorvendo um pouco mais de conhecimento. E por conta disso, agradeço a vocês, agradeço ao pessoal que está na internet, que está online, e eu peço nesse momento para vocês uma salva de palmas por vocês estarem aqui. Por favor. E agora sim, deixa eu entender um pouco do público que está aqui. Quem aqui é corretor há menos de um ano? Entre 1 e 5 anos? Entre 5 e 10 anos? Há mais de 10 anos? Perfeito. Quem de vocês aqui tem por escrito ou já parou para pensar na vida que quer ter daqui a 5 anos? Quem tem isso... Quem aqui acha que tem um autoconhecimento ou que se conhece o suficiente para colocar esses objetivos aí em prática? Quem já parou para pensar nisso? O quanto se conhece? Ok. Então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu queria compartilhar uma história com vocês, algumas histórias de pessoas comuns, pessoas como nós. Era uma vez um profissional de vendas, assim como nós todos somos de vendas aqui. Esse profissional de vendas, ele relatava para a gente que ele tinha muita dificuldade de aumentar as vendas, né? Ele passou durante muito tempo fazendo cursos técnicos, treinamentos, tentando se aprimorar. Ele achava que já tinha todo o conhecimento disponível, mas por algum motivo ele não conseguia aumentar o resultado das vendas. Já era um profissional de 10 anos de mercado, tinha feito pós-graduação, mas não conseguia aumentar o resultado. E ele tinha uma coisa que ele falava com a gente que era assim, o importante na vida é você fazer várias vezes até acertar. Vai fazendo que uma hora a coisa passa, uma hora funciona. E ele relatava que tinha dificuldades de prospecção, de estratégia, de lidar com objeções, de absorver as negativas que são comuns no processo de vendas. A gente que trabalha com vendas, vocês sabem, a gente tem que saber lidar com o não. E ele relatava dificuldades em relação a isso. Poxa, mas eu já fiz pós-graduação, já fiz cursos técnicos, já fiz workshop, minhas vendas não melhoram. E aí o estresse começou a tomar conta. O estresse, o nervosismo, a falta de paciência, até mesmo com a família, começou a tomar conta. Pior, alguns efeitos começaram a acontecer. Ele parou de ver os filhos, ele não conseguia ver os filhos crescerem, não conseguia acompanhar os filhos na escola, não conseguia se desenvolver junto com a família. Discutia muito com a família e ficava muito na tentativa e erro. Esse ano eu vou fazer uma pós-graduação. Esse ano eu vou fazer um curso de vendas que vai me alavancar. Mas esse ano eu vou fazer um workshop. Tudo isso com o intuito de aumentar o resultado de vendas. Até que ele, por indicação de um amigo, ele passou por um processo de transformação e autoconhecimento. E nesse processo, ele começou a perceber que algumas decisões que ele tinha tomado estavam certas, estavam de acordo com a profissão, mas muitas daquelas decisões não estavam de acordo com o que ele era de verdade, com o que ele tinha de melhor. E aí a gente já começa a falar um pouco de autoconsciência. Depois que ele passou por esse processo de entender quem ele era, quais eram as principais qualidades dele, ele parou de dar murro em ponta de faca. E aí teve melhora dos relacionamentos, aumento das vendas e produtividade, passou a ter equilíbrio emocional. Porque quando a gente sabe no que a gente é bom, a gente coloca um foco maior no que a gente é bom. Quando a gente não tem muita noção, a gente vai de acordo com a maré, a gente vai seguindo. Então essa pessoa ela passou por esse processo e ela se transformou. E aí consegue ter mais tempo com a família, consegue ter mais tempo para casa. E aí uma segunda história de pessoas comuns que eu quero compartilhar com vocês, uma dentista. Uma dentista que ela tinha se formado numa faculdade importante de odontologia na USP, só que ela tinha um sonho de montar o próprio consultório, mas ela se via com uma série de bloqueios. Mas eu não sei ser líder. Ela trabalhava numa equipe, num consultório, só que ela queria montar o próprio consultório. Mas ela dizia, eu não tenho liderança, eu sou muito tímida. Ela via uma série de bloqueios nela. E ano após ano, as tentativas frustradas dela de tentar fazer alguma coisa para sair daquela situação se revelavam inócuas. Ela não conseguia colocar esse plano para frente. Ela se achava muito tímida, inclusive. Como que eu posso ter um consultório odontológico meu se eu tenho meio vergonha das pessoas? Embora ela fosse uma pessoa de excelente argumentação, ela tinha muita timidez. E com essa timidez, ela se blindava.
Ela era uma pessoa que tinha bom argumento, ela era muito convincente, mas a timidez ocultava diversas qualidades que ela tinha. Inclusive, ela via muita barreira onde não existia. Encontrava dificuldades que, se a gente olhasse de fora, não eram dificuldades tão grandes assim. E ela ia de acordo com a boiada, que é o que a gente fala. Ia passando ano após ano naquela zona de conforto, ia tocando barco, e as coisas não melhoravam. Ela ficava na zona de conforto, tinha um salário relativamente bom, mas chegava no final do ano, a tristeza batia. Pô, eu não consegui montar meu consultório, eu quero meu consultório próprio, eu quero liderar a minha equipe de dentistas. Gastou também dinheiro com treinamento, né? E digo para vocês, treinamento técnico é importante, mas nem sempre é essa que é a saída. Nem sempre. E ela gastou muito com treinamento, até que ela passou por esse processo, junto com a gente. E o que é que eu quero deixar aqui para vocês? Ela começou a descobrir uma série de recursos em volta dela. Quando ela passou pelo processo de autoconhecimento, ela passou a ter mais clareza sobre quem ela era, a linha que ela deveria seguir, o que ela queria, qual era a vida desejada para ela, o que ela queria para a vida. Quando essa clareza tomou conta dela, o foco dela aumentou. Então, assim, uma coisa é eu achar que eu quero chegar ali. Outra coisa é eu ter um autoconhecimento tão forte a ponto de ter a certeza que é ali que eu quero chegar na minha vida. Então, quando ela passou a ter esse foco ampliado, ela descobriu uma série de coisas em torno dela que podiam ajudar ela na transição da carreira. Inclusive, um professor de faculdade, né, que ajudava ela de maneira informal e poderia se tornar um mentor dela nessa transição. Ela não via isso antes porque ela estava tão desesperada em querer mudar, ela não se conhecia. Quando ela passou a se conhecer, ela começou a enxergar um monte de soluções em volta. Inclusive, ela cancelou a matrícula no curso de pós-graduação, ela achava que tinha que fazer esse curso para ter o próprio consultório, mesmo tendo outros profissionais da idade dela e com a mesma experiência já com o próprio consultório. Hoje, depois de passar por esse processo, ela se reconhece como líder. Inclusive, essa questão da boa argumentação que ela tem, como ela eliminou a timidez, aumentou a autoconfiança, começou a fazer coisas baseadas no que ela de fato queria para a vida, ela se reconhece como líder com as próprias características dela enquanto líder. Montou a própria clínica, se divulga em redes sociais. E outra coisa, gente, tem os desafios normais que quaisquer pessoas têm, com a diferença que os desafios dela estão no caminho que ela traçou para ela. Então, é completamente diferente de você receber pedradas ou receber desafios num caminho que não é seu. E aí a gente vai falar mais um pouco disso. Hoje ela é uma dentista realizada, tem outros objetivos, né, de médio e longo prazo, mas já conseguiu superar boa parte dos desafios. Por que eu trouxe essas duas histórias aqui? Para mostrar para vocês que essa questão de autoconsciência, ela passa não só pela questão do corretor, pela questão do dentista, isso vale para quaisquer profissionais. E o grande problema no mundo de hoje é que muitos profissionais, independente da carreira, ou do estágio, ou do tempo de experiência, buscam soluções de tentativa e erro para tentar evoluir na sua carreira. E muitos profissionais, sejam experientes ou não, têm autoconhecimento, têm metas muito definidas para o que querem para a carreira. Eu não sei se vocês se recordam, mas na palestra de vendas, quem esteve aqui, a gente falava muito de você ter uma visão estratégica enquanto corretor. Você saber quem você quer ser lá na frente. Porque quando você se projeta lá na frente, você tem metas, é mais fácil cumprir as ações de hoje. Então, tem muitos profissionais que têm autoconhecimento, têm metas e têm até autoconfiança. Só que o que a gente percebe é que não adianta você ter um autoconhecimento muito forte se você não consegue transformar aquilo em metas. E a gente não aprende, eu vou falar daqui a pouco, sobre o porquê que a gente não sabe criar um plano de metas como a gente deveria fazer. Então, tem profissionais que têm um autoconhecimento bom, mas não conseguem transformar em metas. Tem profissionais que têm um plano de metas interessante, às vezes até ajudado pela empresa, mas não têm a autoconfiança necessária para prosseguir naquela jornada com as metas que ele mesmo criou. E aí, sem autoconfiança, você não consegue, né, se equilibrar aí nos problemas da vida. Outros profissionais, eles têm metas e objetivos, só que aí tem um grande porém. A pessoa estipula metas e objetivos para ela, mas sem se atentar ao que ela tem de bom, aos talentos e habilidades. E por que eu estou dizendo isso? Quando você tem uma meta que está ligada ao que você tem de melhor, o esforço para conseguir atingi-la é muito menor. Se você, por exemplo, é uma pessoa que, vou dar um exemplo, você quer ser um superintendente da sua incorporadora, é a sua meta. Você precisa você precisa saber quais são os seus talentos e habilidades que são necessários para aquilo, ou então
se conhecer o suficiente a ponto até de fazer uma mudança de meta. Pô, de repente, a minha habilidade maior não é para ser superintendente, é para estar numa outra carreira. Por que não? Isso pode acontecer também. Então, ter metas e objetivos que não estejam ligados ao que você tem de melhor pode fazer com que você pare no caminho. Você precisa saber no que você é bom. A carreira e o autoconhecimento. Quando você... Não tem problema você escolher uma carreira ou uma opção de trabalho que não seja mais adequada para você naquele momento. Só que quando você tem um autoconhecimento forte o suficiente, as pedras que você carrega no caminho elas são muito menores. Você consegue passar por aquele período de adaptação, de transição, de forma muito mais simples. Por isso é importante o autoconhecimento e a autoconsciência. Senão você acaba desperdiçando o potencial. Eu tenho pessoas que a gente já conseguiu ajudar, que elas passaram anos de vida, tiveram até um certo sucesso profissional, só que elas não percebem que se elas tivessem investido numa outra opção de carreira, ou tivessem se atentado ao que elas têm de pontos fortes, o custo ia ser muito menor. Elas iam chegar naquele mesmo patamar em menos tempo, ou até num patamar um pouco maior. E aí, muitas vezes você está numa função e você acaba não tendo os resultados que você merece e que você poderia ter, que é o mais importante. E como eu disse, se você está numa posição que você não gostaria de estar, ou não deveria estar, conforme o que você enxerga como mais importante, conforme o que te faz levantar da cama, você tendo autoconhecimento, você tem uma clareza suficiente para construir um plano de mudança e sair daquela situação de onde você estava para onde você quer ir. E aí, quando você tem objetivos claros para a sua carreira, objetivos que são alinhados ao que você é bom, às suas fortalezas, você tem realização profissional, fica mais perto de conseguir a realização profissional. E não adianta também você ter apenas objetivos claros e realização profissional se, durante a sua caminhada, você não tem foco e motivação. Eu conheço pessoas que têm objetivos muito claros e são realizados, profissionais experientes que são realizados do ponto de vista profissional. Mas se esses profissionais encontrarem algum problema no caminho que seja muito diferente do script que eles devem seguir, eles podem perder a motivação. Porque eles estão numa linha que quem escolheu para eles foi a família, foi a empresa. Então a gente percebe muito isso. E aí, eu queria até compartilhar com vocês aqui, a gente está falando de foco e de motivação, um pequeno depoimento, eu não vou ler tudo, tá, mas só ler rapidamente, só para citar uma outra pessoa que passou por um processo e que tem um problema parecido com o nosso, e que tem problemas que as pessoas comuns enfrentam. Ela colocou aqui, durante o programa de 60 dias, minha transformação foi intensa. O Neto me ajudou a perceber que algumas das decisões estavam certas, porém desalinhadas com o que eu queria de verdade. Me fez perceber também que, com as metas alinhadas ao que eu tinha de melhor, meu foco e motivação aumentaram e, com isso, evitei gastar rios de dinheiro que eu planejava gastar nos próximos anos. Eu senti que, quando eu descobri quem de fato eu era e por que eu queria as coisas que eu queria, além de minha satisfação com a vida aumentar, parecia que os problemas me abalavam menos. As contribuições foram imensas, mas, no meu caso, além de ter um plano de metas desenhadas e um objetivo claro, o Neto me ajudou a ter mais foco. Principalmente, me ajudou a confiar mais em mim e isso fez total diferença. Meu relacionamento com os colegas e com a minha família mudou muito, passei a enxergar as coisas de uma forma mais construtiva e menos enviesada. Muitas vezes, isso que eu queria destacar, as soluções estão perto, mas sem clareza, a gente pode passar uma vida inteira sem enxergar, ou uma vida inteira adiando nossos sonhos, ignorando o potencial único que a gente tem. E aí é uma pessoa que também, assim como todos nós, né, enfrentamos problemas com os nossos trabalhos, com o nosso foco, com a nossa motivação. O que a gente percebe durante esse tempo de atuação, ajudando pessoas a transformarem suas vidas, é que se você tiver ações internas aliadas a uma motivação que é sua, que não vem da empresa, que não vem dos valores da empresa, uma motivação sua, para que eu existo? O que eu posso oferecer ao mundo com as coisas boas que eu tenho? E todos nós temos características que nos tornam únicos. Você tem as suas habilidades, você tem as suas, ele tem a dele, ela tem a dela. A gente tem habilidades que escrevem a nossa identidade. Tá? Quando você une essas duas coisas, ação e algum motivo seu interno, você passa a ter equilíbrio emocional. Você consegue ter o equilíbrio entre cérebro e coração. Fica muito mais tranquilo. E aí, quando você tem metas e ações ligadas à motivação interna, você cria um escudo. Porque acreditem, vocês sabem disso, todos nós sabemos, não existe almoço grátis para ninguém. Todos passam por dificuldades, todos têm as tempestades durante o percurso aí no mar, todos têm. Só que quando você tem as metas e ações ligadas ao que você é, você tem uma autoconsciência muito bem definida,
O que seria uma pedra grande para outra pessoa, para você é uma pedra um pouco menor. Você vai ter trabalho, mas é um trabalho que faz parte de uma trajetória que você já sabe que é sua. É ali que eu quero chegar. Eu quero me tornar um superintendente, eu quero me tornar um gerente, eu quero me tornar um pai de família melhor. Então, tudo depende da vida que você deseja ter. Quando você tem esses motivos internos desalinhados, o seu escudo fica fraco. Ou seja, qualquer coisa que aconteça no caminho pode facilmente te abalar. E a gente atribui a culpa a uma série de coisas. A família que não compreende, o emprego que não dá oportunidade, mas muitas vezes são os nossos motivos que não estão alinhados. E aí, que problemas que são consequência desses problemas que eu citei? Muitas vezes a prospecção fica ineficiente. As vendas demoram mais a fechar porque a gente passa a não ter aquela resiliência mental. Quem viu a palestra do dia 3, não sei se vocês chegaram a ver, tem 2 ou 3 aqui que eu sei que estavam nessa palestra, mas no dia 3 a gente falou que 80% das vendas, que 80% tem um peso psicológico e 20% é a parte técnica. Então, para nós que somos de vendas aqui, as vendas acabam demorando mais a fechar se você não tiver um objetivo muito claro na sua frente. O cliente que chega mal-humorado ou desconfiado, a gente tem que saber lidar com esse cliente. O cliente ele vem com mais informações sobre os imóveis, muitas vezes, do que a gente. Se a gente não tiver um objetivo claro de que vai passar alguns perrengues, mas para chegar no ponto que eu quero, de nada adianta. A gente fica muito fraco. A ansiedade começa a tomar conta, independente do estágio profissional. Eu já vi corretores de 20 anos, 30 anos de carreira, assim como os que estão começando, que ficam ansiosos porque a venda está demorando de fechar. Só que aí eu pergunto para a pessoa, mas o que você quer com tudo isso? Você quer chegar aonde? Quando você sabe onde você quer chegar, tudo isso vira, como dizem no popular, café pequeno. Tudo isso vira muito simples e você consegue resolver, consegue passar pelas dificuldades com mais tranquilidade. A capacidade de gerar empatia, ela fica abalada. Você que é corretor de imóveis, você sabe. Se você não tiver uma capacidade grande de empatia com o casal que está chegando, com o comprador de imóveis, você pode perder uma venda. A equipe fica desmotivada. Esse é outro problema que a gente percebe, principalmente se você for um gestor. A equipe, e a gente tem uma palestra sobre liderança que fala exatamente sobre isso, a equipe ela é reflexo da motivação do gestor, muitas vezes. Então, se você não tem muito bem trabalhado o que você quer, onde você quer chegar e objetivos de vida, aquilo se traduz no seu corpo e nas suas atitudes, e você desmotiva a equipe. Muitas vezes a empresa não dá suporte também, a gente sabe disso. E o próprio gestor também, às vezes, falta com o suporte que a gente gostaria que ele tivesse. E aí, com isso, a gente tem um grande problema, que eu até citei também na outra palestra, tudo isso afeta a nossa autoimagem. E a autoimagem, para pessoas que trabalham com produtos de valor alto, como é o caso dos corretores de imóveis, é uma coisa que faz toda a diferença. São questões sutis que a gente não percebe. Se a gente não tiver forte mentalmente para lidar com a pressão do mercado, com a competitividade, a nossa autoimagem fica abalada e a gente pode não vender o que a gente gostaria de vender, ok? E por que essas coisas ocorrem? Você não tem culpa de não ter foco, de não ter um plano de metas detalhado muitas vezes. Você não tem culpa de estar passando por esses problemas, porque a nossa cultura brasileira, ela privilegia muito vamos agir. Se a coisa acontecer, a gente age. A gente não tem muito a cultura da prevenção, como tem muitas vezes em países de primeiro mundo. A gente espera a dor acontecer para a gente ir no médico. A gente mais reage do que previne. Então, a gente não é confrontado com um processo forte de clareza e autoconhecimento antes de entrar na profissão, ou quando sai da faculdade, ou antes de entrar na faculdade. A gente não passa por um processo para, de fato, a gente tirar um raio-x nosso. Espera aí, eu, Neto Santos, tenho essas qualidades, essas características, então o que eu quero para a minha vida baseado nisso é esse caminho. A gente não passa por esse processo, então a gente não tem culpa de não ter sido confrontado com isso até hoje. Mesmo profissionais experientes e bem realizados, a gente percebe que eles fazem as coisas sempre da mesma forma e não percebem que, em alguns pontos, eles não conseguem evoluir justamente porque eles não estão usando o que eles têm de melhor. E são profissionais até bem-sucedidos, e tudo bem. Mas como eles fazem as coisas do mesmo jeito sempre, eles não param para avaliar se podiam melhorar em outros pontos e fazer aquilo deslanchar até com menos esforço. Tá? E aí deixam de explorar os pontos fortes e os diferenciais que eles têm. Outra coisa, a gente percebe que tem profissionais que têm plano de metas, só que um plano de metas que não explora as potencialidades, e aí, como eu disse anteriormente, eles acabam perdendo o foco no meio do caminho. E não desenvolve uma coisa que a gente chama de autoliderança.
Não adianta você querer liderar a sua família, a sua comunidade, a sua equipe de empresa, se você não tem uma liderança interna muito bem fortalecida, muito bem construída. E com isso, quando você não desenvolve a autoliderança ela anda de mãos dadas com a autoconsciência. Quando você não desenvolve um, você acaba afetando o outro. Ok? E eu queria deixar uma frase aqui para vocês, que resume um pouco do que a gente falou. A falta de autoconsciência que está associada ao amadurecimento da autoliderança nos torna vítimas de nossa zona de conforto e nos impede de dar saltos maiores e mais rápidos em busca de nossa evolução pessoal e profissional. Ok? Ainda na questão do problema. Eu separei aqui um vídeo para vocês, para a gente falar um pouco sobre foco. O que é não ter foco na vida, tá? Se a gente fizesse aí um comparativo com a vida, quantas pessoas a gente não conhece que passam por uma situação dessa, né? Quando você não sabe, de fato, quando você não se conhece, não tem uma autoconsciência sobre você, você vai para onde a maré manda, para onde parece, e aí passam 5 anos de vida, 10 anos, 20 anos, e a gente tem esse tipo de comportamento. E a minha experiência nessa área e também as pesquisas na área de desenvolvimento humano mostram o seguinte: quando você não explora uma coisa chamada autenticidade, porque todos nós temos um conjunto de características que definem a gente de forma autêntica. Obviamente que a gente não pode ser autêntico o tempo inteiro, a gente não consegue ser 100% porque a gente vive em sociedade. A gente não vai fazer o que faz no sofá assistindo Netflix no nosso escritório, obviamente que não. Mas quanto mais você aproxima as coisas que te tornam autênticas do que você desenvolve no seu trabalho, menos esforço para fazer as tarefas e para chegar onde você quer, você vai precisar. Então, quando você tem autenticidade, você melhora a sua, aí sim, autoimagem, autoestima, autoconfiança para perseguir, porque a vida é dura, sim. Mas quando a gente está ligado, a gente sabe o que a gente quer, a gente tem isso escrito, eu já vou mostrar para vocês a importância de ter isso escrito, as coisas ficam um pouco menos complexas, ok? E aí, você não tem culpa disso, porque a correria do dia a dia, ela não deixa a gente com tempo para pensar nessas coisas. E a gente é ensinado, como eu tinha comentado anteriormente, a ficar na tentativa e erro. Vamos tentar que uma hora vai. E, gente, aprender com a vida é legítimo, a gente tem que aprender com a vida mesmo. Ninguém vai ter um mar cor-de-rosas na frente, ninguém vai ter perfeição, ninguém vai ter uma jornada perfeita. Agora, se eu sei que eu quero chegar naquela bandeira de São Paulo, aprender com esse caminho aqui vai ter um peso. Agora, se eu não sei se eu quero chegar ali ou ali ou ali, qualquer coisa que aconteça, eu vou tirar de aprendizado, mas aquilo não vai me ser útil, ou pode nem ter a ver com o que eu quero de fato, pode ter a ver com o que meu pai falou que eu tinha que fazer, com o que meu irmão, com o que a minha esposa, o meu esposo, enfim. Aprendizado é importante, mas quando você está num caminho que você quer trilhar para você, que você se autoconhece e quer trilhar, fica muito mais simples. E outra coisa, você deixa de gastar tempo e dinheiro, tá? E esperar que a vida ensine pode custar muito caro. Independente da nossa idade, do nosso estágio profissional, a gente pode tomar a decisão de parar de esperar que a vida ensine. E aí, eu queria deixar isso aqui com vocês também, que é o seguinte: viver sem objetivos claros é como dirigir em neblina cerrada. Não importa quão potente ou quão moderno seja o design do seu carro, você vai dirigir com cuidado, devagar, progredindo pouco, mesmo nas melhores estradas. Faz mais ou menos um resumo do que a gente comentou até agora, ok? E aí, mesmo que você não tenha suporte da empresa, mesmo que você não tenha apoio do seu chefe, mesmo que você não tenha, nesse momento, compreensão da família, dá para você ter melhores resultados, dá para você ter uma mentalidade, se você tiver a mentalidade fortalecida e ações diárias em busca do que você, de fato, tem de melhor e do que você quer fazer, você consegue ter melhores resultados, mesmo com esses problemas que a gente apontou. E como eu disse, a gente não é ensinado a fazer isso. A gente não aprende isso durante a vida. E aí, caso esses profissionais que muitas vezes não se atentam à questão de ter uma autoconsciência bem fortalecida para entender quais são os objetivos de vida que servem para ele, o que pode acontecer com esse profissional? Ele pode vir a fazer parte de um grupo de profissionais que se frustra com a carreira e que fica triste, que fica sem expectativas e que muitas vezes, né, como eu falei, gera frustração, tristeza e expectativa, e que muitas vezes não resiste ao menor tropeço, ok? Inclusive, esses profissionais, como eu tinha comentado antes, as pedras ficam maiores para esses profissionais que não têm muito bem desenhado o que eles querem para a sua vida, que não tem isso escrito no papel.
qualquer pedra pequena se torna uma pedra enorme. Tá? E outra consequência, além de das pedras no caminho serem enormes, e por que elas são enormes? Isso é importante. Quando eu sei, por exemplo, que eu sou, vou dar um exemplo aqui, tá? Que eu tenho mais qualidades para ligar para as pessoas do que para fazer reuniões. Eu tenho mais qualidades ligadas a estar com as pessoas, por exemplo. Eu vou aproveitar o que eu tenho de melhor em mim e colocar naquela profissão, ou fazer um plano de mudança que me coloque em outra profissão. E quando eu sei disso, eu tenho as ferramentas adequadas. Porque uma coisa é eu saber que eu sei usar melhor o martelo para tirar aquela pedra, porque eu me conheço. Outra coisa, qualquer ferramenta servir, vai dar mais trabalho para tirar a pedra, ok? E aí você acaba prejudicando a questão do foco que a gente comentou. Outra consequência, esse profissional pode vir a fazer parte de um grupo de profissionais que discute muito com a família, que leva os problemas do trabalho para casa e acaba discutindo muitas vezes porque ele está numa vida que ele não queria estar. Ele está fazendo alguma coisa ali empurrado pela maré. Você pode vir a fazer parte de um grupo de profissionais que gasta muito com treinamento, que, de novo, não é que treinamento é errado de você fazer, mas muitas vezes a solução única não pode ser adotada como o treinamento. Nem sempre o problema é apenas técnico. Às vezes é a sua mentalidade, é a sua autoconsciência que tem que ser muito bem resolvida. E aí você pode vir a fazer parte do que a gente chama da parábola do sapo na água quente, né? O sapo, vocês sabem, se você tiver uma água fervendo na panela e colocar ele pula. Mas se você tiver uma água fria e for esquentando aos poucos a panela, ele nem vai perceber, porque a pele dele parece que tem uma propriedade que não faz ele perceber isso, e ele rapidamente se queima. E é isso que acontece com muita gente. Ela passa anos numa zona de conforto, sem saber que poderia ser muito melhor do que aquilo se ela prestasse um pouco mais atenção no que ela é. Se ela tivesse um pouco mais de autoconsciência para entender, peraí, o que eu tenho de bom? Por que eu não posso chegar ali? Não, eu posso chegar ali. Eu preciso primeiro me entender para ver se eu tenho um comportamento adequado para chegar ali. Outra coisa que pode acontecer com esse profissional, ele pode, como a gente percebe, pode começar a discutir muito no trânsito, né? E as discussões no trânsito, hoje em dia, vocês sabem os casos que a gente vê na televisão. Ele pode discutir com a esposa, com o esposo, ele pode vir fazer parte de um grupo de profissionais que discute, às vezes o cara nem sabe por quê. Abriu a porta de casa, já está discutindo. Ou a esposa já abriu a porta de casa, do carro, já está brigando com o marido e nem sabe por que está acontecendo isso. E muitas vezes é porque ele está numa situação que ele não queria estar mesmo, né? Não parou para se autoanalisar e não tem um plano, não tem objetivos claros de vida. Pior que isso, você pode começar, inclusive, a não ver o crescimento, não acompanhar o crescimento de seu filho, de sua filha. E no mundo de hoje, onde a educação é tão importante, o que essa criança pode vir a se tornar? Tudo isso porque você muitas vezes não tem um objetivo claro de vida, não sabe onde quer chegar e não sabe quem é você, para buscar o melhor da vida conforme as suas questões. Outro tipo de coisa que pode ocorrer, você pode começar a brigar no trabalho, pode ser inclusive mandado embora, né? O estresse chegar num ponto muito, muito alto, e você inclusive pode vir a fazer parte de um grupo de profissionais que chega até a ter depressão, como a gente percebe muitos profissionais que lidam com isso daqui. E uma depressão escondida, às vezes o cara nem sabe que está com isso, a mulher nem sabe que está com isso e está deprimido. Ok? E aí você pode vir a não fazer parte de um grupo seleto de pessoas que existe, a gente conhece pessoas assim, que têm uma vida e uma carreira que são autênticas, que têm equilíbrio emocional, né? Pessoas que têm uma autoconsciência e autenticidade a ponto de saber quais são as suas limitações. Espera aí, eu não sou bom nessa coisa de lidar muito com equipe, eu sou bom em executar. Então, eu vou me tornar aqui um ótimo executor, um ótimo especialista no assunto de vendas, mas gerenciar a equipe não é a minha praia. E tudo bem, você pode ter sucesso aqui. Aí você deixa de ficar uma vida inteira tentando alguma coisa porque alguém te disse e você nunca parou para passar por um processo de autoconhecimento para ver se o que te disseram faz sentido com você, se aquilo é uma meta sua e não dos outros. Você deixa de fazer parte de um grupo seleto de profissionais que tem relacionamentos prósperos, que tem boas amizades, que tem relacionamentos prósperos, que eu digo, são relacionamentos com base no equilíbrio emocional. Você se dá bem com a sua esposa, com seu esposo, com amigos, com colegas. Isso são pessoas que têm empatia, que sabem se colocar no lugar do outro. Pessoas que têm objetivos muito claros de vida e que estão buscando ele todo dia e que vão aprendendo com aquilo, elas têm relacionamentos prósperos. Ok? E aí, eu queria passar aqui para vocês, depois de fazer alguns treinamentos e tudo mais, algumas horas de treinamento, algumas horas de treinamento na área de desenvolvimento humano, tanto ministrando como recebendo, eu entendi que a gente pode resumir em 4 pilares
a questão da autoconsciência. Isso resume um pouco do que a gente falou aqui agora, tá? Tem a ver com o que a gente falou, mas eu vou resumir em 4 tópicos que são os mais importantes da autoconsciência para o sucesso nas negociações e na vida. Ok? Quais são esses pilares? O primeiro pilar, atitude mental e motivo. Quando a gente fala de atitude mental, é um pouco do que a gente disse, a questão de você ter um equilíbrio, uma resiliência para lidar com um cliente que é desconfiado, com um cliente que sabe muito mais do que você, com um cliente que está ali dificultando a venda. Esse é um ponto. Mas o outro ponto, como eu disse, se eu sei que eu quero chegar naquela parede, eu quero me tornar um corretor que fature tantos milhões, eu quero me tornar um excelente pai de família, eu quero ir para a Disney daqui a 5 anos, se eu tenho isso muito bem alinhado, se eu tenho isso muito bem escrito, se eu fiz essa autoanálise comigo, dificilmente alguma coisa vai me abalar. Pode ter uma estrada na frente, ensolarada, sem sombra nenhuma, como é o caso dessa imagem, que eu vou seguir. Então, a atitude mental e quando a gente fala de propósito, é assim. Por que eu quero chegar ali? Por que eu quero chegar eu quero chegar a ser superintendente? O que isso vai me trazer de bom? Qual que é o meu propósito aqui? O que eu quero para a minha vida? É mais ou menos nessa linha. E aí, esse é o primeiro pilar, atitude mental e propósito, motivo. Eu vou chamar mais de motivo do que de propósito. Eu tenho um motivo para chegar onde eu quero. Porque sem motivo você vai vivendo, vai se tornando sapo da água quente e pode, lá no final, se arrepender de algumas coisas que você não fez. Okay? E aí, esse é o primeiro pilar, atitude mental e propósito. Antes de entrar no segundo pilar, e aí eu vou pedir a atenção do pessoal da internet também em relação a esse aspecto, como eu disse para vocês, né? A gente lá atrás, no começo da palestra, eu perguntei para vocês se vocês pararam, alguns levantaram a mão, para dizer a vida que vocês querem ter daqui a 5 anos, daqui a um certo tempo. Alguns levantaram a mão e disseram, sim, eu sei qual vida eu quero ter para mim. E agora, tanto para vocês como para o pessoal da internet, eu quero pedir a gentileza de vocês, que vocês usem esse papel que vocês receberam. A gente vai passar aqui por um conjunto de perguntas, muito simples, vai ser a primeira pergunta muito simples. Eu vou dar 1 minuto para vocês responderem. Peço que vocês participem, porque é o momento agora que vocês têm de focar exatamente nesse tema de autoconsciência, então peço que vocês participem disso. E aí a pergunta é, qual vida eu desejo para mim? Eu já vou explicar para vocês. A gente tem aqui ó, o farol de um carro, só fazendo uma analogia, a gente pode não saber o que a gente quer para daqui a 10 anos. Né? A gente tem analogia aqui, ele nunca ilumina o caminho inteiro, mas ele ilumina os próximos 20 metros. Tem alguém sem folha aí mais? O pessoal que está na internet, eu vou deixar esse slide parado aqui, fiquem tranquilos, vocês podem se guiar por ele. Então, assim, consequentemente, na nossa vida, precisamos ter a visão dos próximos 3 meses, pelo menos, que ajudará a percorrer o caminho em busca dos objetivos de médio e de longo prazo. As instruções. A pergunta a seguir, no singular, vai ajudar você a criar e formar sua visão para os próximos 3 meses. Escreva suas respostas no presente, eu peço para vocês, sejam o mais específico que vocês puderem ser. Esse papel não vai vir para mim, não vai vir para o colega, é uma coisa de vocês, particular, confidencial, mas sejam o mais sincero que vocês querem. Então eu quero que vocês respondam assim, como eu quero que minha vida seja, pensando daqui a 3 meses, a gente está em 23 de outubro, então novembro, dezembro, 23 de janeiro, como eu quero que minha vida seja 23 de janeiro, pensando em vida pessoal, família, carreira, saúde, finanças, vida social e amizades. Ok? Eu vou dar, geralmente as pessoas demoram 1 minuto, 1 minuto e pouco, eu vou dar 2 minutos para vocês preencherem, aí no papel de vocês, responderem a essa pergunta. Como eu quero a minha vida daqui a 3 meses? O segundo pilar, picos de performance. A gente falou que o primeiro pilar de autoconsciência era atitude mental e propósito. O segundo pilar importante é picos de performance. Você deve estar se perguntando, mas que diacho que é? Que será esse tal de picos de performance? É uma palavra bonita para explicar um conceito muito simples. Durante algum tempo, os especialistas em desenvolvimento humano pesquisaram os motivos pelos quais as pessoas de muito sucesso nos esportes, na arte, na política, na área médica, na área de vendas, o que fazia essas pessoas se destacarem em relação a outras? Por que elas eram tão bem-sucedidas? E eles chegaram ao conceito de picos de performance e chegaram à conclusão de que essas pessoas são peak performers. É um nome em inglês para significar as pessoas que apresentam picos de performance. Picos de performance, eles não são constantes, até porque se fossem constantes não seriam picos, né? E eu queria mostrar para vocês como que é simples desenvolver isso daqui, ou pelo menos buscar ter picos de performance durante o dia. Esse conceito ele está baseado em 5 subconceitos, que são os seguintes, só para que vocês entendam. Motivos, aquilo que a gente tinha comentado. Uns chamam de missão, outros de motivos. O
O que eu quero com essa minha existência? Eu quero ser um excelente irmão, um excelente pai, um excelente esposo, um excelente profissional, eu quero isso tudo. O que eu quero com a minha vida? Qual que é o motivo? O que me motiva? E tem formas de descobrir isso. Independente do quão experiente ou não você seja na sua carreira, tem formas de descobrir o que me motiva na vida. Essas pessoas que apresentam picos de performance, elas não só sabem o que motivam elas, como elas têm resultados em tempo real. O que é isso? São pessoas que se preocupam muito mais em fazer e ir aprendendo. E é muito tranquilo você fazer e ir aprendendo, como eu disse, quando você está numa rota que é sua. Você está numa rota que é dos outros, que você entrou porque era legal, e tudo bem de você ter entrado muitas vezes porque era o que tinha naquele momento. Mas quando você se conhece, você faz aquela trajetória ser um pouquinho mais suave, um pouquinho mais tranquila do que você sem se conhecer estando à deriva. E você vai colhendo resultados, vai agindo e vai tendo resultado. As pessoas de sucesso, elas constroem uma coisa chamada mapa de sucesso. O que é o mapa de sucesso? Fazendo um link com o que eu coloquei na outra palestra para vocês, aquela coisa do vendedor estratégico. Eu sei que daqui a 6 meses eu quero me tornar um vendedor que venda X unidades de imóveis. Daqui a 2 anos eu quero me tornar, por exemplo, um pai que seja mais participativo com os filhos. Qualquer que seja a sua meta, ok? É importante que você construa um mapa, porque quando você escreve esse mapa, vou dar o exemplo aqui de um cliente específico. Atualmente eu sou um corretor de imóveis, mas eu quero me tornar um superintendente dentro dessa incorporadora. Quais são os caminhos que eu tenho que traçar até virar um superintendente ou um gerente? Então eu traço o que eu escrevo, o que eu tenho agora, e escrevo mesmo num papel, daqui a 2 anos o que eu quero. E por que é importante escrever? Quando você escreve, você dispara um processo mental que te força a colocar coisas coerentes ali no papel. É diferente de você contar para alguém. E aí você percebe que naquele caminho até chegar onde você está, algumas coisas vão vir à tona, que não viriam se você apenas contasse para o colega. Então, escrever um mapa da sua jornada. E mesmo que você mude ela durante o tempo, não tem problema. É normal você ter um planejamento que depois você tenha que mudar ele. Mas você tem um planejamento, você tem um alvo. É bem diferente. Quando você tem um alvo, é bem diferente. Conexão. Conexão se refere a se relacionar bem com as pessoas. Ter uma empatia com as pessoas. Não significa ser o mais popular ou o menos popular, mas ter um equilíbrio emocional ao lidar com pessoas. Entender que a visão do outro é uma visão e a sua visão é outra. Se colocar fora da caixa quando tiver um problema com a esposa. Tem uma palestra que eu falo exclusivamente de relacionamento afetivo e é bem engraçado porque todo mundo levanta a mão, né? A gente fala, quem aqui... Os problemas de casais são normais, independente da faixa etária, da classe social, enfim. Então, conexão com as pessoas. O 5º e último ponto, ligado a picos de performance, é a autogestão. Traduzindo esse nome de autogestão para vocês. Você saber exatamente, peraí, eu não sou uma pessoa boa para lidar com isso daqui. Ter gestão emocional. Não, eu não estou no momento de fazer aquele contato com o cliente. Eu estou um pouquinho nervoso agora, eu sei que eu não me dou bem com aquela situação ali. Então é melhor você ir lá falar com aquele cliente que é desse tipo. Estou dando um exemplo aqui. Mas é você ter gestão emocional, você saber em que situações o estresse toma conta de você, quando não toma conta de você. Então, as pessoas que têm esses 5 tópicos muito bem desenvolvidos, elas passam a ter picos de performance, ok? Que é o 2º pilar da autoconsciência para o sucesso nas negociações. E aí, eu queria compartilhar com vocês 2 pesquisas que eu tinha dito lá atrás, que eu ia falar um pouco mais sobre metas. Alguém aqui já ouviu falar dessa pesquisa do livro de Harvard? O que não ensinam em Harvard? Alguém já ouviu falar dela? Uma pesquisa sobre metas? Já? Essa pesquisa sobre metas diz o seguinte. Em 1979, eles selecionaram os estudantes que estavam se formando em Harvard, em 79, e perguntaram assim, quem aqui da sala tem metas escritas? Metas escritas. 3% levantou a mão. O outro percentual ou não tinha metas escritas, tinham metas na cabeça, para os próximos 10 anos, tá? Ou não tinham metas escritas, ou não tinha meta nenhuma. Nunca tinha pensado no assunto, ou tinha meta apenas na cabeça. 3% tinham metas escritas no papel. E aí o que aconteceu? Depois de 10 anos foram investigar essas mesmas pessoas que deram essas respostas em 79, né, em 89 foram avaliar a vida dessas pessoas e descobriram, isso está na internet também, vocês podem pesquisar depois, que é uma história bem conhecida, descobriram que esses 3% que tinham metas escritas ganhavam 10 vezes mais do que o resto. Os outros 97%, que ou não escreveram ou não tinham metas. Isso para vocês verem a importância de você escrever metas no papel, ok?
E tem uma outra pesquisa de uma empresa chamada Innermetrics, que é uma empresa especializada em desenvolvimento humano. E aqui eu vou dar uma cerejinha do bolo para vocês, em relação a alguns pontos que a gente comentou. Foi feita uma pesquisa em 23 países, durante 7 anos, pesquisando 197 mil pessoas bem-sucedidas. Não estou falando pessoas milionárias, tinha também. Mas pessoas que eram realizadas pessoal e profissionalmente, nos dois aspectos. Pesquisando essas pessoas, eles chegaram à seguinte conclusão, de que, de todas as características que essas pessoas apresentavam para chegar onde chegaram, 2 características eram comuns a essas pessoas. Autoconsciência e autenticidade. Ou seja, autoconsciência a gente falou bastante, autenticidade é você, de fato, ser o mais próximo do que você é. Inclusive, essa empresa ela desenvolveu uma avaliação, um teste, onde ela é bem interessante, eu já fiz esse teste, onde você avalia os seus comportamentos naturais e os adaptáveis. Quando você coloca os seus naturais em prol da sua profissão, tem muito mais chance de dar certo e você gastar menos energia do que quando você tem que se adaptar a algum comportamento. Mas essa pesquisa que eu queria passar para vocês, uma pesquisa que foi feita em 23 países, chegaram à conclusão de que são essas 2 características, autoconsciência e autenticidade, que explica as pessoas de sucesso. E aí, eu vou convidar vocês de novo para escrever. A gente primeiro respondeu essa pergunta, como eu quero que minha vida seja daqui a 3 meses? A gente vai responder, são 4 perguntas, agora a gente vai para a segunda. A segunda pergunta é o seguinte, você respondeu como você quer a sua vida daqui a 3 meses, ok? E agora eu quero que você se dedique de fato, porque não vai ter outro momento, não vai ter outra palestra para vocês fazerem isso. Todos vocês estão se dedicando, eu só estou reforçando. Eu quero que vocês respondam a segunda pergunta, que é o seguinte. Vocês colocaram o objetivo para daqui a 3 meses, não foi? Na primeira? Agora a pergunta é, e se não tivesse nenhum obstáculo para esse objetivo que vocês colocaram? Pode ir nessa ordem mesmo, tá? Nem se atentem a de baixo agora. Aliás, eu já vou falar de baixo também, que a gente responde na sequência, não tem problema. Mas a segunda pergunta é, se não tivesse nenhum obstáculo, onde que eu queria chegar? Porque eu respondi lá atrás, daqui a 3 meses eu quero estar assim. Mas se não tivesse nada que me parasse, como é que seria essa resposta que você deu no número 1? Isso é o número 2. No número 3, quem você precisa ser para alcançar isso? Eu preciso ser alguém que... Então respondam isso com muita sinceridade, é o momento de vocês refletirem sobre vocês. Eu vou dar também aí 2 minutos para essas respostas, ok? E, então é isso. Quem você precisa ser para alcançar o que você colocou no item 2, que é onde você quer estar daqui a 3 meses, se não tivesse nenhum obstáculo. Tá? 2 minutinhos aí para vocês. Terceiro pilar. A gente falou de atitude mental e propósito, falamos de picos de performance. Terceira dica ligada à autoconsciência para você ter sucesso nas negociações. Fazer, ser e ter. Tem muita gente que confunde isso e acha que primeiro você tem que ser para depois começar a fazer. Eu vou dar um exemplo aqui. Suponha que você queira ser um excelente nadador e ir para a Olimpíada. Estou dando um exemplo aqui para todo mundo ficar na mesma página. Você não vai ser um campeão quando você começar a nadar bem. Você tem que começar a nadar, você tem que começar a fazer para se tornar um campeão. Se você quer ser um excelente vendedor, aí falando de quem está no início de carreira, e você precisa ir para campo para vender, você só vai se tornar um excelente vendedor se você de fato começar a fazer. Então você faz as coisas que o excelente gestor, um excelente vendedor, um excelente nadador faz. Primeiro você faz, para depois você se tornar. As pessoas falam muito, quando eu for um pai exemplar, quando eu for um pai mais tranquilo, quando eu for uma mãe mais tranquila. Então, comece a fazer as coisas que vão te dar mais tempo, né, para você fazer, para você se tornar essa pessoa. Não, quando eu for menos estressado, aí eu vou me preocupar. Quando eu estiver menos estressado, eu me preocupo com isso, com essa viagem, com a questão dos meus filhos. Não. Comece a fazer coisas agora. Então, é mais ou menos esse princípio. Se você quer ser, só para fazer uma analogia com a imagem, um peixe que salta muito alto, comece a saltar várias vezes alto, que você vai se tornar esse, digamos, peixe campeão. Então, primeiro fazer, para depois você ser. Se você quer ser um professor, por exemplo, comece a dar aulas, mesmo que você não seja ainda um excelente professor, comece a dar aulas aos poucos. Primeiro dando aulas para você se tornar o professor excelente que você quer, e não quando você for um professor excelente, aí sim você vai dar aulas. Então é isso, aqui está escondido um princípio de você fazer muito para você ensinar seu subconsciente. Lá na palestra de vendas, quem estava aqui sabe disso, eu dei um exemplo onde a gente fala a seguinte situação. Eu usei uma palavra lá chamada dessensibilização sistemática. Palavra chique, mas que quer dizer o seguinte.
Se você, por exemplo, tem um funcionário que tem muito pavor a fazer ligações de prospecção, o que você faz? Mas aquilo faz parte da carreira dele, do que ele quer fazer, pede para ele ligar mais vezes ainda, porque ele vai começar a ensinar o subconsciente dele que aquilo não afeta. E uma forma da gente eliminar medo que a gente tenha, vários medos, inclusive medo de falar em público, medo de estar numa reunião, de liderar uma reunião de condomínio, a melhor forma de você combater esse medo é você ensinando ao seu subconsciente que aquele medo não te afeta. É você fazendo várias vezes. Porque tem coisas que a gente faz que, mesmo que estejam alinhadas com o propósito de vida que a gente quer, com o que a gente quer buscar, com os objetivos que a gente tem para nós, tem certas coisas que algumas questões no caminho que a gente vai se deparar e não vai ser a nossa praia. E tudo bem, fazem parte do jogo. Mas você sabe que você quer chegar naquele ponto. Então, o que tiver que fazer aqui, eu preciso melhorar a questão do fechamento de vendas. Tente fechar vendas mais vezes. Eu tenho muita vergonha de ligar. Não ligue 10, ligue 20 vezes para a pessoa. Desde que ligar faça parte de um projeto de vida seu de se tornar um excelente vendedor. Aí vale a pena sofrer, entre aspas, por isso. Okay? E aí vamos para a última rodada de perguntas, mas antes eu quero deixar essa frase aqui com vocês. Aqueles que entendem suas preferências de comportamento natural são muito mais propensos a buscar as oportunidades certas, da maneira certa, no tempo certo, e assim obter os resultados que desejam de uma forma mais rápida. A gente tem preferências de comportamento. Durante toda a nossa vida, a gente vai colhendo experiências, aprendizados que nos tornam a pessoa que a gente é hoje. Então, dependendo do ambiente de trabalho ou de família, a gente prefere se comportar assim ou assado. Você não vai pegar uma pessoa que odeia lidar com pessoas, e tem muita gente assim, e colocar ela no front de vendas. Ela prefere o comportamento natural dela é de uma outra forma. Se você colocar essa pessoa que prefere ficar no escritório, de repente, para lidar com planilhas, ou lidar com organização do back-office, que a gente chama, do escritório, e não lidando com pessoas, a pessoa vai ser muito mais produtiva. Então, quanto mais a gente coloca os nossos comportamentos naturais, e até me contaram que teve uma palestra sobre DISC aqui há um tempo atrás, que fala, tem gente que é mais dominante, que gosta de resolver as coisas rápido, tem gente que é mais influente, que gosta primeiro de alinhar com todo mundo, tem gente que é mais cautelosa, e tudo bem, você só precisa entender quem você é desses aí. Porque quando você entende, você não se sabota. Você até se aceita mais, porque você vai ver o brilho que você tem, que você às vezes nem percebia que você tem aquele brilho tão forte, e também vai entender suas limitações. Opa, aqui não é minha praia, eu sou um cara mais da cautela, então não vou apostar numa coisa tão arriscada assim, por exemplo. Ok? E aí vamos para o último, tá? É a última pergunta que vocês vão responder. Primeiro a gente respondeu, como eu quero que minha vida seja? Aí vocês já responderam isso. Depois vocês responderam assim, e se não tivesse nenhum obstáculo? Como é que eu queria que essa minha vida fosse daqui a 3 meses? Depois vocês responderam, quem você precisa ser para alcançar isso? Vocês devem ter respondido, eu preciso ser alguém que... E aí cada um tem a sua resposta confidencial. A última questão que eu quero fazer a vocês é assim, se tivesse uma única, está até reforçado mesmo, redundante de propósito, se tivesse uma única e importante mudança para ser feita nos próximos 3 meses, qual seria essa mudança? Para a gente fechar aí essa questão de perguntas, e vai ser vou dar 2 minutos para vocês matarem essa daí, responderem essa, ok? Então, os 4 pilares, se a gente fosse, então, agora deixar os 4 aqui, fechar o 4º pilar com chave de ouro, digamos assim, é o pilar da autoliderança. E aí muita gente pergunta, mas o que vem a ser essa autoliderança? Como eu disse a vocês, quanto mais você se conhece, mais tem consciência sobre você, mais líder de você mesmo você é. E como é que faz para construir essa autoliderança? Primeiro, saber quem você é, ter um autoconhecimento muito forte. Quando você sabe quem você é, você consegue ter foco sobre as coisas que você precisa fazer na vida. Você não se perde no meio do caminho. E quando você tem foco, junto com o foco vem ação, resultados e aprendizado. Você faz, tem um resultado sobre o que você fez, aprende e corrige. Faz, tem um resultado em qualquer aspecto da vida. No aspecto de negociações, no aspecto pessoal, em tudo. Depois que você tem autoconhecimento, já sei quem eu sou e o que eu gosto de fazer, me conheço bem. Já sei agora que eu quero chegar ali. O foco é aquele canto da sala. Aí você se enche de autoconfiança. Por quê? Porque você agiu, você teve resultado e você aprendeu. E quando você age, tem resultado com base em quem você é, você começa a pensar assim, peraí, as coisas dependem mais de mim do que das circunstâncias. Eu sou um produto do que a decisão é sobre mim, eu sou um produto das minhas decisões. E não um produto do chefe que mandou, do marido que recomendou, da esposa que achou melhor, do filho, da mãe, do pai. Você começa a ter autoconfiança. Junto com a autoconfiança,
vem 4 aspectos que são muito importantes para todos os profissionais, especificamente para os corretores de imóveis. A questão da autorresponsabilidade, que é você se enxergar como um corretor autônomo, alguém que é dono do seu destino, dono das suas decisões. Vem também a questão do respeito. As pessoas passam a te respeitar mais porque veem que você é uma pessoa que toca o barco da sua vida sem depender de terceiros. Poder de influência, obviamente, seu poder de influência acaba aumentando também. E a empatia, que para quem lida com vendas, né, é extremamente importante. Depois que você tem autoconhecimento, foco e autoconfiança, você passa a ter capacidade de planejamento. Porque você sabe o tempo que você leva para executar as coisas. E junto com a capacidade de planejamento, você herda a capacidade de escrever metas e objetivos de forma mais clara para você. Você sabe o passo que você pode dar e quanto tempo que você leva. E aí, sim, vem a autoliderança, tá? Quando você tem esses 4 pontos muito bem resolvidos e desenhados. Ou seja, autoconhecimento, mais foco, mais autoconfiança, planejamento e ação, vai te dar uma autoliderança. Ok? E aí, junto com isso, vem a questão da autoconsciência, que a gente falou a respeito aqui. Juntando os dois, você vai ter muito mais facilidade para buscar suas realizações, tanto pessoal como profissional. Você vai provavelmente ter relacionamentos melhores, uma família muito mais feliz, né? Porque tudo que você faz no profissional reflete no pessoal e vice-versa. Então, a sua realização com a vida, de uma forma geral, ela vai estar mais estabelecida. Então, colocando aqui os 4 pilares, para quem quiser eventualmente tirar foto. Atitude mental e propósito, picos de performance, fazer, ser e ter, e desenvolver a autoliderança. E aí, tendo isso tudo finalizado, se vocês quiserem, eu posso mostrar aqui como que a gente vem ajudando as pessoas a desenvolver esses 4 pilares. Tá? Posso mostrar para vocês mais 5 minutinhos? Ok? Como é que eu venho ajudando essas pessoas a mudarem esse aspecto? A gente tem um programa chamado Rumo à Vida Desejada, Descubra o que te move. Para quem é esse programa? Para as pessoas que querem criar um plano de metas, a prova de balas mesmo, que quer ter um plano de metas com objetivos muito bem definidos, e com isso adquirir equilíbrio emocional e realização profissional e pessoal. É isso que acontece nesse programa. E de uma forma muito resumida, né, o que a gente faz? Em 60 dias, o objetivo dele é, em 60 dias, levar as pessoas rumo à vida desejada, ou seja, fazê-las construir um plano de metas que seja forte, aproveitando o melhor de seus talentos e pontos fortes, a fim de que elas concretizem seus objetivos de uma maneira mais rápida, e não aprendendo com a vida, que pode demorar 10, 20 anos. E aí as pessoas perguntam, mas Neto, como é que funciona isso? Como é que você faz? A gente faz o seguinte, e aqui é muito simples a explicação para vocês, para que todo mundo entenda, é muito fácil de explicar. O programa funciona assim, a pessoa, ela chega no nosso programa sem autoconhecimento, ela chega assim completamente no escuro, né? Ela tem capacidade de se mover, de andar, mas ela não se conhece muito bem. Então, primeiro, a gente vai dar para ela um autoconhecimento e vai dizer para ela quais são os comportamentos que ela tem, que podem ajudar ela ou não na caminhada. Então, primeira coisa, a gente vai colocar um óculos nela, para que ela se enxergue e enxergue a sua volta. Então, primeiro, a gente trabalha a questão do autoconhecimento e comportamento. Depois disso, aí a pessoa já acendeu a luz. Ela tem uma série de caminhos que ela pode traçar, ela já vê a direita, a esquerda, ficou iluminado. Só que ela ainda assim tem muitos caminhos. Né? Puxa, eu não sei se eu quero ser promovido agora, se eu quero concurso público, se eu quero virar um gerente, se eu quero tentar outra empresa, outra incorporadora, dando exemplos aqui de vocês. Ela tem várias opções porque as coisas se iluminaram, ela passou a se conhecer. E a gente percebe aqui, inclusive, as pessoas ficam muito felizes já aqui nessa primeira etapa do programa, porque elas descobrem fortalezas e brilhos que elas nem sabiam que tinham. Pô, mas eu sou bom nisso? E aí muitas coisas começam a acontecer já no trabalho. Mas é isso, a gente dá esse primeiro ponto. Só que a pessoa, ela se conhece, como eu disse, ela fica cheia de dúvidas. O que é que eu faço com tudo isso, com esse tesouro que eu tenho na mão? Então, a gente vai passar para ela objetivos e metas. Ela aprende a ter objetivos, a escrever os objetivos e metas com base em quem ela é e como ela se comporta. Só que depois que ela tem objetivos e metas, ela escreve, como ela está muito forte mentalmente, ela vai escrever um monte de objetivos. Eu quero isso, eu quero essas metas, eu quero... E vai sair uma série de coisas. E aí o que a gente faz? Aqui tem uma lista de afazeres, né, como se fosse uma comida e tudo mais, só para exemplificar. O que a gente faz? Como ela vem com muitos objetivos, a gente faz o seguinte, a gente vai procurar entender quais são os relacionamentos que ela tem
que ajudam ou atrapalham essas pessoas, a chegarem na vida desejada. Porque vocês sabem mais do que ninguém. Relacionamento, inclusive eu falei na minha outra palestra, 85% da felicidade humana vem dos relacionamentos. Então, os relacionamentos, eles te impulsionam, eles te atrapalham também. A gente não vai ensinar vocês a ignorarem as pessoas cujo relacionamento atrapalha, não é isso. A gente vai mostrar para vocês que tem pessoas à sua volta que elas podem contribuir muito mais para a vida que você deseja ter do que você imaginava. Então, aqui a gente vai fazer um saneamento dos relacionamentos nesse sentido. Tá? Os relacionamentos que são potenciais, que podem te ajudar. Depois de ver a questão dos relacionamentos, então, autoconhecimento, comportamento, objetivos e metas, relacionamentos, a gente vai fazer o seguinte. A pessoa ela já se conhece. Ela já escreveu vários objetivos. Ela já identificou no convívio dela, profissional e pessoal, quem pode ajudá-la. Agora ela vai priorizar aquelas metas. E aí, depois que ela priorizar, saber o que é urgente, o que é importante, o que não é, delegar o que não for dela, ela vai se motivar mais. Porque você fala assim, pô, a prioridade é isso daqui. Já me conheço, já sei o que eu quero, eu vou correr atrás disso daqui. Então ela se motiva e as coisas começam a acontecer. Depois disso, na sequência, depois de autoconhecimento, objetivos, relacionamentos, priorização e motivação, a gente vai trabalhar a questão dos sonhos. E por que eu falo de sonhos aqui? As pessoas que passam por esse programa, depois que elas se conhecem, depois que elas escrevem objetivos, depois que elas entendem as pessoas que ajudam ela ou não, e depois que elas priorizam isso, elas já começam a agir. E como elas começam a agir, só que agora com uma nova perspectiva de vida, elas passam a enxergar a vida de uma outra forma e começam a sonhar mais. Por exemplo, a gente tem casos de pessoas que nunca sonhavam em ir para a Europa. Estou dando um exemplo aqui que me veio agora. E a pessoa, com base nessa... Ela se enxerga tão forte, ela se vê tão capaz, que ela passa a sonhar coisas que ela nunca sonhou. E os sonhos acontecem, a gente fica muito feliz por isso. Então, a gente vai permitir que ela sonhe aqui e que coloque uma lista de desejos do que ela quer para a vida dela, porque ela está, a gente chama, é um termo empoderada. Ela está mais forte. Só que também, nessa fase do processo, a gente vai tirar eventuais bloqueios emocionais que ela tenha. Então, por exemplo, pô, eu quero me tornar uma líder, eu quero ser uma gerente. Ou eu quero me tornar, eu quero fazer uma viagem que eu nunca fiz. Quaisquer coisas que sejam, a gente vai ver se ainda, aqui já está no 4º ou 5º encontro, se ela ainda tem algum bloqueio emocional que está impedindo ela de seguir. A gente consegue ver isso. No caso daquele exemplo que eu dei para vocês, a pessoa ela não tinha autoconfiança muito estabelecida, ela era muito tímida. Então, a gente foi lá, e existe uma forma de fazer isso, ela eliminou esse bloqueio e deslanchou. Em penúltimo lugar, então, a gente vai ver autoconhecimento, objetivos, relacionamentos, priorização, sonhos, crenças e desejos. E aí, sim, a pessoa, com tudo isso, ela está pronta, está com o plano de metas dela, a prova de balas, ela se conhece, ela sabe quais comportamentos que ela tem que ajudam ou atrapalham, quais são as pessoas, o que ela quer para a vida dela, aí ela vai executar. Ela já executou antes, nos objetivos e metas. Foi executando, foi aprendendo, mas aqui ela vai ter um plano de metas limpo para ela. E vai sair do programa com esse plano de metas à prova de balas, com autoconhecimento profundo. A gente tem casos de pessoas que falaram para a gente que deixaram de gastar 50 mil reais, 60 mil reais com treinamentos que vinha fazendo ou que ia fazer. E ela sai com esse plano de metas para executar, e aí a gente recebe relatos bem interessantes dessas pessoas que saem, né? E aí, então, fechando aqui, autoconhecimento, comportamento, objetivos, relacionamento, priorização e motivação e execução para ação. Esses são os passos de quem passa por esse programa de 60 dias. E as pessoas que passam por esse programa, como eu falei para vocês, a gente tem vários depoimentos, não vou ficar trazendo aqui muitos, eu trouxe alguns para vocês, algumas histórias, mas as pessoas, de fato, ganham uma liberdade nova. Uma liberdade que elas nunca imaginavam que teriam e mais motivação para perseguir os objetivos de vida. Ok? E aqui eu vou finalizando, tem uma lista aqui que eu vou passar para vocês, que é o seguinte, eu vou mandar para quem receber... Você me ajuda? Vocês podem preencher essa lista, eu vou mandar uma cortesia para vocês, com algumas técnicas de vendas e tudo mais. E tem também a questão do programa, a candidatura a esse programa. Como é que funciona a candidatura? A gente, de fato, quer um grupo nesse programa, as turmas são normalmente de 15 a 20 pessoas, a gente não deixa passar muito de 15 pessoas. A gente vai ter turmas na Paulista, que vão começar na semana de 5 de novembro, e vai ter uma turma online, o pessoal que está em casa também, eu vou deixar meu contato aqui, quem quiser pode me acionar depois, o telefone é o WhatsApp. Então, essa ficha ela tem 2 propósitos.
a candidatura, e outro vocês vão receber uma cortesia aí por e-mail que a gente vai mandar. A candidatura, como é que funciona? A gente não pode aceitar qualquer pessoa nesse programa de transformação humana. Por quê? Porque a gente quer pessoas que realmente tenham o mesmo motivador, a mesma intenção de mudar de vida, de ter equilíbrio emocional, de se entender melhor. Tudo isso a pessoa vai ganhar, mas pessoas que estejam, de fato, querendo isso, para que não atrapalhe o grupo. Então, existe uma candidatura, vocês preenchem essa ficha, a gente vai... Pode deixar na cadeira de vocês, fica tranquilo, tá? Preenchendo essa candidatura, a gente vai mandar um questionário para vocês. Um questionário simples, com 5 ou 6 perguntas, para entender, de fato, o que você busca com esse programa. A gente olhou o questionário. Se você receber a ligação, nossa, é porque você foi selecionado para participar do programa. E aí a gente vai prosseguir com as informações gerais do programa, de como que funciona e tudo mais. Lembrando, esse programa não é só para corretores de imóveis, acho que isso ficou claro durante a apresentação. Os corretores se beneficiam bastante, mas qualquer profissional de qualquer segmento a gente recebe nesse programa. Né? Passando pelos nossos pré-requisitos, a gente acaba inscrevendo sem nenhum problema. Então é isso, aí eu vou dar informações gerais para vocês nesse programa, com o passar do tempo, caso vocês sejam selecionados pela equipe, ok? E aí, para finalizar aqui, tem uma frase que duas frases que eu gosto, 3 frases que eu gosto bastante. Então, primeiro, os dias mais importantes na sua vida são o dia em que você nasce e o dia em que você descobre o porquê. E sempre é tempo da gente descobrir por que a gente nasceu e lutar para que aqueles objetivos nossos sejam cumpridos. Outra frase do Steve Jobs, essa é do Steve Jobs. Seu tempo é limitado, então não gaste seu tempo vivendo a vida de outra pessoa. E aí, para finalizar, eu gosto muito dessa frase aí. Eu não sou o produto de minhas circunstâncias, eu sou um produto de minhas decisões. E aí eu deixo o contato para o pessoal que está na internet, esse telefone também é o WhatsApp, e quero aqui me despedir agradecendo muito a atenção de vocês. Obrigado por compartilhar esse momento aqui comigo. Muito obrigado. Um dos problemas que eu tenho, eu sempre tive, sempre me acompanhou, né? É o acúmulo, por exemplo, de objetivos. A gente coloca muitos objetivos para realizar, né? Isso torna um conflito, né? E como a gente priorizar o conflito que é mais emergente, por exemplo. Se a gente for analisar assim, por todos se torna emergente. Mas a gente, para realizar isso, tem que ter uma prioridade, né? E a minha dificuldade é exatamente essa, priorizar as coisas para resolver por etapas, né? Esses objetivos que o senhor fala, quando eles colocam, é a empresa que coloca ou objetivos de vida? Seu mesmo. Primeiro tem que entender assim, objetivos a gente vai ter sempre, lista de metas a gente tem sempre. Mas o que é que eu quero? O que é que eu quero lá na frente? O que é que eu quero no próximo ano, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos? O que é que eu quero me tornar com isso? Quando você tem uma motivação muito alta, eu quero, por exemplo, ter uma vida tranquila, eu quero comprar uma casa no interior, esse eu quero tem que estar preenchido, primeira coisa. Saber quem você é e saber o que você quer. Quando você sabe o que você quer, fica mais fácil. Você vai pegar a sua lista de atividades que você tem e fazer o que é mais importante para atingir aquilo. Porque a gente, inconscientemente, durante o dia, a gente tende a fazer um monte de coisa que é perda de tempo, e a gente vai fazendo. É parar, analisar a lista, quais elementos dessa lista têm a ver com o que eu quero lá para frente. E assim, aquilo que a gente falou dos 3 meses, tem que pensar no que o senhor quer para daqui a X anos, mas principalmente o que eu posso fazer nessa semana para chegar no que eu quero daqui a X anos. Isso vai ajudar. Ok? Saber o que você quer, porque o farol ilumina daqui a uma semana, daqui a 3 meses, aí vai pegar isso e comparar com a sua lista e ver o que é prioritário, o que vai atender esse objetivo de curto prazo. Eu conheço pessoas que têm muito sucesso na vida, tá? Ficou rico, amigos, que, assim, parece que ele já nasceu com aquele dom, né, determinado, e tudo que ele queria, ele conseguiu, quer dizer, ele conseguiu muito mais. Um desses amigos hoje é fazendeiro, tá? E uma pessoa que não teve estudo. E eu tiro exemplo por ele, né? E ele diz assim, trabalhar e saber aproveitar o seu trabalho. E quando errar, saber por que errou. Ao pôr a sua cabeça no travesseiro, tente fazer uma reflexão do seu trabalho e procurar corrigir dia a dia. Eu, por exemplo, tiro esse exemplo dele, né? E, enfim, eu trabalhei muito tempo em imobiliária e hoje trabalho sozinho.
e começo a pôr em prática isso. Ao sair da minha casa, eu faço qual exercício mental? É escrever a prioridade do dia e não saber que eu não posso deixar de atender os meus clientes ao mesmo tempo. Então, essa organização de tempo, se você não organizar seu tempo, acaba chegando no final do dia você não fazendo nada. E se atrapalha, né? Era isso que eu queria dizer para você. E se você puder fazer uma explanadinha dessas pequenas palavras, seria interessante. Tem gente mesmo que nasce, eu não sei a questão do seu amigo, mas tem gente que ou nasce num ambiente que propicia que a pessoa faça as coisas sem muito esforço, e também tem pessoas que elas conseguem ser autênticas naturalmente. Isso depende um pouco da sorte também, depende um pouco das circunstâncias. Mas a grande maioria das pessoas, elas navegam por águas misteriosas, que a gente chama. Elas passam por situações que elas vão passando porque a família ensinou de um jeito e nem sempre ela consegue colocar o que ela tem de mais autêntico para correr. Seu amigo é um privilegiado, né? Que você falou que ele se desenvolveu, virou um milionário sem fazer muito esforço, é isso? Simplesmente com trabalho. E ele fala de um princípio que é isso mesmo. Tem muitas pessoas que são mais simples e que elas entendem o princípio mais importante da vida, que é trabalhe e veja as coisas acontecerem. Só que provavelmente essa pessoa, ela teve contato com esse ambiente que ela tem hoje e tudo mais na infância. Ela teve contato com esses ensinamentos. E às vezes a gente tem pais ou familiares que nos ensinam essas coisas, que é bom você fazer você tem que fazer o que mais tem a ver com você. Nem todo mundo tem a oportunidade de colocar os talentos naturais à disposição de ganharem dinheiro. Seu amigo é uma exceção, entendeu? Então, quando a gente não tem essa oportunidade que a vida dá para poucas pessoas de, olha, eu já sei o que eu quero, eu tenho um ambiente, eu nasci numa família rica, eu nasci numa família que me propicie fazer o que eu quero. Quando a pessoa não tem isso naturalmente, ela precisa desenvolver. Quase todo mundo não tem. Porque a gente recebe influência de pai, de mãe, da vida. A gente ouve mais o que você deve fazer do que faça o que mais tem a ver com a sua personalidade. A gente ouve muito, você deve ter dinheiro, ganhar dinheiro, você deve ser bem-sucedido, entendeu? Aí a gente não consegue muito colocar nossa autenticidade para rodar. É mais ou menos isso. Seu amigo ele foi uma exceção, uma feliz exceção. Né? Ter percepção das coisas. Percepção, aprender com a vida. Só que o que a experiência mostra é que quando você faz tudo isso ligado ao que você é e ao que você quer, o trabalho é menor. Você acumula, você pode comparar com outros conhecidos seus que você eventualmente tenha, que tem, de repente, um patrimônio alto, muitos deles, talvez, se eles tivessem um autoconhecimento bacana, eles chegariam ali com menos esforço. Ou chegariam até mais longe. Porque o dia a dia, se a gente não se atentar, o dia a dia vai sabotando, a gente vai deixando de ser quem a gente quer ser, e vai deixando de fazer o que a gente quer fazer. Tem um rapaz, o José Marson, pelo YouTube, ele escreveu: bom dia, sou estagiário, sei que tenho muito potencial, mas ainda não sei como agir com eles. O que você pode orientar ao José Marson? Ele tem potenciais, mas não sabe o que fazer com os potenciais. Primeiro, entender quem ele é. Quais potenciais que ele tem? Por exemplo, o Silvio Santos, que falaram agora, tem um potencial de comunicação, tem um potencial de interagir com as pessoas. Então, é Márcio o nome dele? José Márcio. Você já sabe que tem potenciais. Eu não sei se você sabe quais são esses potenciais, todos os potenciais que você tem, mas se você... Primeiro passo. Desculpa. Primeiro passo, Márcio, quais são esses potenciais que você tem? Você tem isso listado no que você é bom? Se você já tiver listado no que você é bom, o próximo passo é entender quais são os objetivos de vida que você quer com esses potenciais. Passar por um processo de transformação, de autoconhecimento, que não adianta você ter uma série de potenciais, igual aquela analogia que eu fiz com o carro, que ele está numa estrada boa, só que não tem para onde andar, porque está tudo com neblina. Então, você precisa primeiro saber se esses potenciais que você tem estão alinhados com o que você quer para a vida. Porque você pode, de repente, querer ser um excelente engenheiro civil, e seus potenciais, você pode querer ser isso por algum motivo, que eu não sei qual é, mas seus potenciais estão mais ligados à parte de arte do que de exatas. Então, saber que você é bom em artes não vai te garantir que você vai ser um bom engenheiro civil. Então, primeiro é isso. Saber quais são os potenciais, se apropriar disso e passar por um processo que te ajude, de alguma forma, a tentar entender quais são os objetivos de vida, o que eu quero para a minha vida, o que eu privilegio mais. Eu quero mais a parte financeira, eu quero ser rico, eu quero ter uma boa família, eu quero poder viajar bastante. Que tipo de carreira que eu quero ter? Que aí, com isso, você vai aproveitar bem os seus potenciais, mas fazendo esse outro mapeamento. Ok? Um ótimo dia a todos.